Queridos amigos espirituais, nos protejam, nos intuam. Vamos aproveitar esse momento para nos abrirmos para todos os conhecimentos, agradecer essa oportunidade ímpar de estarmos todos juntos, para que possamos entender um pouco mais sobre nós e sobre esse universo que nos rodeia, emanando sempre muita gratidão, pedindo perdão e perdoando, e sempre agradecendo todas as oportunidades que o alto nos deseja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, então, só antes de dar reinício à leitura do capítulo 7º, que a gente parou, mais ou menos na página 270, né, do PDF, e até então, a trajetória do Paulo, ele, após aquele encontro que ele teve psíquico com Jesus, né, ele muda a sua trajetória e ele passa a viver de uma forma tal que ele incorpora em espírito o amor crístico, né? Ele passa a ser, psiquicamente, se molda a sua vida, a sua atitude no dia a dia, voltado para Jesus, né? É uma transformação dentro daquela já transformação dele no caminho de Damasco. Então, passa a ser um outro Paulo, que ele tinha os seus dramas interiores, né, que ele vivia, aquele espírito velho que teve contato com Atenas e lá se decepcionou, ele vem se reencontrar em Corinto, né, e aí em Corinto ele revive ali aquele passado dele com Abigail, o próprio Estevão na figura do Gesiel, na sua família, e todos aqueles encontros que ele tem, e ele recebe lá a mensagem de Jesus, para seguir a trajetória dele e manter o contato através da escrita, através das epístolas. E aí se surgem as cartas de Paulo, que são um ponto, acho que mais sublime do cristianismo, né, do Evangelho de Jesus, além do Sermão do Monte. Eu acho que as coisas se entrelaçam por aí, e o Paulo passa a ter aí um contato que mais adiante ele vai ter em Éfeso, que vai ter um encontro com Maria, e aí é que ele vem coroar toda aquela bagagem que ele adquiriu com os escritos de Levi, com a experiência através da vivência dos apóstolos, principalmente Pedro, João, dando o seu testemunho da convivência com Jesus. Ele, com Maria, na presença de Lucas, ele se prepara ele tinha a intenção de escrever o Evangelho. O Evangelho que nós conhecemos do Lucas, ele, na realidade, ele foi escrito também ele foi gravado, né, assim, pela presença do Lucas. A gente vai ver mais adiante que o Lucas vai se encontrar com ele lá, naquela prisão, antes de ele ser decepado sua cabeça. Ele recebe lá a visita do Lucas em Roma, e lá ele mantém os diálogos com o Lucas, baseado nas conversas que teve com Maria. E o Lucas também trazendo mais informações de Maria, e surge ali o Evangelho de Lucas. Isso é importante a gente saber, porque para a gente se localizar do seu ponto de vista biográfico e da história, como ela realmente ocorreu. Acho que dá para ser por aí, então, o Flávio. Então tá, vamos lá, pessoal. Página 270. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo. Muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente,
Não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipatris, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. O ex-rabino sentiu um imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Antioquia de Pisídia sumariava dificuldades. Icônio reclamava novas visitas. Bereia rogava providências. Corinto carecia esclarecimentos. Colossos insistia por sua presença breve. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. Terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarcenses para as realidades do Evangelho. Em seguida, internou-se de novo pelas alturas do Tauro, visitou as comunidades de toda a Galácia e Frígia, levantando o ânimo dos companheiros de fé, no que empregou elevada percentagem de tempo. Nesse afã incansável e incessante, conseguiu arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos iluminados pela sua palavra edificante, porque também ilustrada em fatos. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita. Não, fica quieta, vai ter que andar lá que eu tenho que arrumar o computador. Eu não posso com alguém chorando do meu lado. Pessoal, tem um microfone completamente aberto aí, não está dando para... O missionário tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Vencidas as lutas indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou Áquila e Prisca, retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes,
pareceu alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradito aos judeus. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da consideração de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos da Macedônia. Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente, visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade votava um culto especial à deusa Diana. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veementemente protesto perante as autoridades competentes. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os anônimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou e a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita. Mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão
foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos, teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso, sob os apupos da turma exacerbada. A noite espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado seu caráter festivo. Debalde ocorreram soldados para conter a multidão, os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe ouvia-se a gritaria estentórica: "Grande é a Diana de Éfeso! Grande é a Diana de Éfeso!" Mas o apóstolo, constrangido à força pelos companheiros, houve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas: "Como tudo isso me constrita! Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa." "A causa é do Cristo", respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: "Sim, o Mestre nos consolará." E depois de concentrar-se longamente, murmurou: "Estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora, preciso retirar-me da Jônia sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus." O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. "Não te vás por enquanto", disse solícito. "Ainda és necessário aqui." "Impossível", respondeu com tristeza. "A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia." "Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria?" perguntou mellifluamente o filho de Zebedeu. "É verdade", confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. "Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco." O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou em atitude humilde: "Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente
embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e com os sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado noutra coisa. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo, até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado. O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos na fé.
A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipes, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipes, depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: Quando partirás? Pretendo aqui ficar 2 semanas. E depois de vaguear os olhos na paisagem, concluiu em tom quase amargo: Aliás, meu caro Lucas, julgo ser esta a última vez que descanso em Filipes. Mas por quê? Não há motivos para pressentimentos tão tristes? Paulo notou a preocupação do amigo e apressou-se a desfazer as primeiras impressões. Suponho que terei de partir para o Ocidente, esclareceu com um sorriso. Muito bem, respondeu Lucas reanimado. Vou ultimar os assuntos que aqui me trouxeram e irei contigo a Corinto. O apóstolo alegrou-se, rejubilava-se com a presença de um companheiro dos mais dedicados. Lucas também estava satisfeito com a possibilidade de assisti-lo na viagem. Com grande esforço, procurava dissimular a penosa impressão que a saúde do apóstolo lhe causara. Magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava impressão de profunda miséria orgânica. O médico, no entanto, fez o possível por ocultar suas dolorosas conjecturas. Como de hábito, Paulo de Tarso, durante a viagem até Corinto, falou do projeto de chegar a Roma para levar à capital do império a mensagem do amor de Cristo Jesus. A companhia de Lucas, a mudança das paisagens revigoraram-lhe as forças físicas. O próprio médico estava surpreendido com a reação natural daquele homem de vontade poderosa. Pelo caminho, através das pregações ocasionais de um longo itinerário, juntaram-se-lhe alguns companheiros mais devotados. Novamente, em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e, no círculo dos mais íntimos, não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares a estabelecerem instituições semelhantes às de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Nesse meio tempo, readquiriu as energias latentes do organismo debilitado. Desdobrava-se no plano, ordenando ideias e mais ideias do programa colimado na imperial metrópole. Aventou numerosas providências. Pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Áquila e Prisca tinham voltado de Éfeso para a capital do império, no intuito de recomeçar a vida. Seriam auxiliares diletos. Para esse fim,
Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Considerando que todos os irmãos e pregadores eram criaturas excessivamente ocupadas nos mais variados mistérios, e que Paulo custaria encontrar portador para a missiva famosa, a irmã de nome Febe, grande cooperadora do apóstolo os gentios no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma em visita a parentes e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade póstera. Paulo exultou de contentamento, aliás extensível, a toda a confraria. A epístola foi terminada com enorme entusiasmo e júbilo. Tão logo partiu a emissária heróica, o ex-rabino reuniu a pequena comunidade dos discípulos diletos para assentar as bases definitivas da grande excursão. Começou explicando que o inverno estava a começar, mas tão depressa voltasse o tempo de navegação, embarcaria para Roma. Depois de justificar a excelência do plano, visto já estar implantado o evangelho nas regiões mais importantes do Oriente, pediu aos amigos íntimos lhe dissessem como e até que ponto lhe seria possível secundá-lo. Timóteo alegou que Eunice não podia, no momento, dispensar seus cuidados, dado o falecimento da veneranda Lloyd. Segundo expôs, precisava regressar a Tessalônica e Aristarco o secundou nesse parecer. Sópatro falou de suas dificuldades em Bereia. Gaio pretendia partir para Derbe no dia seguinte. Tíquico e Trófimo alegaram a necessidade urgente de irem a Éfeso, de onde pretendiam mudar para Antioquia, berço natal de ambos. Pode Paramos ser, aí. então. Isso. Bom, eu acho que a primeira consideração que a gente tinha que fazer, que eu acho que a própria história não registra, não tem nada, é essa figura do Áquila e a Prisca, né? Que apanharam de graça, acho que 3 ou 4 vezes, a terceira, 2 pelo menos foram presos, torturados e tiveram seus bens todos dilapidados ali, daquela forma que foram, tudo em nome de Paulo, tudo pelas coincidências que no espaço do tempo ele não estava e eles acabaram sempre, desde os capítulos anteriores que a gente já tinha visto essa figura dos dois. Que casal sublime e que o Evangelho, né, não há nenhuma citação sobre os dois, sob o ponto de vista assim, da história, da importância deles na trajetória do Paulo, e ainda vai continuar, porque eles depois vão fazendo da companhia para ele mais uma trajetória de algumas viagens. Apesar de fisicamente, então, o Paulo, nessa fase, ele começa a ficar muito debilitado, alquebrado, né, assim, sem vitalidade, até própria da própria idade, né, porque a gente fica, desde que a gente começou a ver essa trajetória do Paulo, da transformação dele, já se passaram aí 20, 22 anos, né, e ele vai tem aí mais aí uns 2 anos pela frente, que ainda vai ter mais prisão, mais isso, mais aquilo, e ele vai se debilitando, né? Mal alimentado. E aí a gente vê assim, essas figuras, né? A gente vai pegar assim, um Chico Xavier, né? Que chegou até os 92, daquele jeito, cheio de doenças, aí era tudo que foi no passado, né? A gente vai vendo assim a entrega que dessas pessoas, desses espíritos elevados, que durante uma encarnação eles querem ter só a vitalidade para levar adiante a sua missão, a sua trajetória. E é isso que fez o Paulo, né? Como o Paulo faz essa renúncia quase que completa, uma pessoa que teve toda essa trajetória e só levava com ele as coisas do próprio corpo, né? Ele tinha alguns escritos, os manuscritos que ele tinha, os ensinos de Levi, as suas próprias cartas e pergaminhos para poder fazer a multiplicação das suas ideias através das comunicações, e nada mais, com a sua própria túnica, a sua sandália, e não tinha residência, ficou durante todos esses anos sem morar em algum lugar, estava sempre transitando, vivendo de favor, do abrigo de seus seguidores, e sempre onde ele pisava, fazia sua pregação, e as trevas se providenciavam uma investida contra ele.
podem ver que não foram só os judeus, foram ali, então, aqueles seguidores da, 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 da adoração a Diana, né, com origem até grega, as pitonisas, os próprios judeus, né, na sua própria essência, eram sempre instigados pelas trevas para investir contra ele. E, na realidade, não era contra o Paulo, era contra Jesus. Né? E contra Jesus, que as trevas até hoje sempre têm os seus planos sutis, muitas vezes, né, de conseguir desvirtuar a missão de Jesus, né, do seu evangelho. E aí a gente vai vendo assim nessa trajetória toda. Nós estamos aí por volta do ano 60, né, por aí, 62, vai ser 65 depois de Cristo, que tem o epílogo da passagem de Paulo, mas essa trajetória toda que a gente vai ver ali pelo ano 90, 86, que vai o João escreveu o seu Apocalipse, que ele diz ali literalmente, para que também mais uma vez referido a própria obra da vida de Francisco de Assis, que a besta do Apocalipse deu a condição necessária, quase que, entre aspas, material, para que espíritos perversos não reencarnassem durante 1000 anos, né? Simbolicamente 1000 anos. E mais ou menos deu isso. Nós vamos ter poucos conflitos durante os séculos seguintes. E aí, o que faz a treva? Quando começa a se liberar o processo de encarnação, depois de Jesus, foi lá por volta do ano 1000. E esses espíritos começam a encarnar no seio dos seguidores de Jesus. Não para se opor com os judeus, não como os gregos, ou os fanáticos, ou os materialistas, e sim no seio da própria igreja. E já começa com o grande cisma da própria igreja católica, que foi por volta do ano 1050, 1060, que surge a Igreja Ortodoxa, né? O grande cisma da Igreja Católica. E ali esses espíritos promoveram uma série de atritos, conflitos dentro dos seguidores do Evangelho de Jesus e patrocinar, em nome de Jesus, a perseguição àqueles que, entre aspas, eram contra Jesus. Em nome do Santo Sepulcro, matavam. E aí surgem as cruzadas. A gente vê pela história, né? As cruzadas surgiram por volta do ano 1100. A igreja começa a se desvirtuar e a sombra da Inquisição surge aí. E aí o mundo da luz, mais uma vez, tenta e fazer redirecionar a sua própria igreja, o Evangelho de Jesus estava sendo deturpado. Aí uma figura do próprio João Evangelista que retorna no 1170 e poucos ali, reencarna com o Francisco de Assis. E assim, outros espíritos que reencarnam. E mais adiante, o Francisco de Assis também retorna dentro do seio da igreja, mas a mais importante dele vai ser com Jan Hus, lá na Alemanha, na Prússia, no Império Germânico, na Boêmia, naquela região lá. Jan Hus, ele reencarna, é o Francisco de Assis reencarnado, é o João Evangelista, é o Chico Xavier, é o Kardec, né? Todas as encarnações que a gente já mencionou aqui. Então, Jan Hus reencarna no seio da igreja para tentar redirecionar na Alemanha, né, as atrocidades que a própria igreja patrocinava em nome do papado, que se confundia com o poder temporal dos homens, né, o Estado temporal, os impérios eram todos coniventes com a própria igreja. E a igreja dava orientação ao Estado e as perseguições que ocorriam, e aí, com muito ouro, com muito dinheiro, tudo pseudo, né? Seguidores daquele evangelho, daquelas coisas que o próprio Paulo fez de contribuições, arrecadações para servir aos mais pobres, aos doentes, aos desvalidos, aqueles abandonados. A própria igreja pega esses pressupostos para acumular riqueza. E aí o Estado acaba patrocinando a busca do quê? Da salvação. E aí surgem as indulgências. A igreja começa, em nome do papado, com a orientação do Papa, a vender um pedacinho no céu. E esse pedacinho no céu tinha que ser direcionado disso. Existia um regramento para isso, né? Então, os bispos, os padres, eles tinham a orientação de receber uma confissão do pecado e que, se houvesse um pagamento em troca,
ou um sacrifício, em troca, entre aspas, é o sacrifício, ele poderia conseguir a indulgência dos seus pecados em um lugarzinho no próprio céu. A coisa foi tão absurda que, nessa época, o mercantilismo foi absurdo, porque tinham pessoas que vinham lá no Oriente e chegavam a pegar pedaços de madeira e vendiam como se fosse o pedaço da cruz de Jesus. O manto sagrado, surgiram alguns pedaços do manto que teria sido usado por Jesus, e as pessoas acreditavam nisso, e quem comprasse aquilo ali, na realidade, tinha até um mercado paralelo dessas coisas, que estava abençoado pelo Papa, então, que tinha um poder supremo sobre isso. E, ao comprar esse pedaço, essa indulgência, tá, remindo os seus próprios pecados, suas faltas, o povo acreditava e ia nesse jeito. O que aconteceu nesse momento? Nessa época de Jan Hus, que foi por volta de 1500, 1400 e tanto, 1500, surgiu a encarnação do Paulo na figura do Martinho Lutero. Era católico, de uma formação muito clássica, né, do seu pai, de sua mãe, da formação absolutamente religiosa, né? E ele tinha uma vocação muito grande para o estudo da doutrina, das escrituras. Era um homem muito preparado, era o Paulo reencarnado. E ele, com aqueles absurdos da igreja, começa a se insurgir contra, né? Passado alguns anos, tá? Pelo ano 1500 e pouco, 1517, que é mais ou menos a data fundamental para nós, porque ele estabelece alguns regramentos que ele se opõe à própria igreja. E o Papa, os bispos começaram a dizer que ele seria excomungado se ele não voltasse atrás e parasse de fazer motim na igreja. Só que era um homem muito respeitado, tinha muita cultura, era um homem bem quisto na sociedade, na Germânia, lá na Alemanha, e ele estabeleceu as 95 teses dele que ele bota na igreja, lá na própria igreja onde ele frequentava, e aí essas regras se opunham frontalmente à Santa Inquisição, ao Papa. E aí o Império Germânico recebe a orientação de perseguição a ele, tá? Mais adiante ele é excomungado, né? Mas ele se associa aí as ideias do Jan Hus. Olha quem é o Jan Hus, o João Evangelista. Olha o Martinho Lutero, era o Paulo. Então, há um reencontro dos dois nessa fase para reviver o que o primeiro pioneiro, que é o precursor, foi Francisco de Assis, no seio da igreja. Né? Trazer os ideais de Jesus para a sua prática. Era uma luta, né? Não conseguiram, mas deixaram a sua semente, né? Floresceu, e então as ideias do Martinho Lutero, se fosse para nós hoje, nós estaríamos aderindo ao que o Martinho Lutero estava pregando. Mas ocorre que ele, na sua pregação, a personalidade do Paulo é a mesma dessa época aí, né? Então, aquela personalidade dele, ele trazia consigo uma revolta muito grande contra os judeus. Então, a pregação do Lutero, ela foi muito contra o povo judeu, né? Então, ficou assim, quase com um cisma dentro da própria da sua luta, da sua doutrina, que ele tentou assim passar lá suas regras, que achava que o povo judeu era o culpado porque ele se sentia, ele tinha uma culpa. O Martinho Lutero, ele dormia e acordava revoltado contra ele. Olha o espírito do Paulo. Ele acordava revoltado contra ele porque ele não conseguia fazer tantas coisas como ele pensava, a sua essência. E ele não sabia compreender, porque ele estava na época da Inquisição, não se falava naquela época de mediunidade. Ele não tinha noção de que ele era o próprio Paulo, mas a vivência desse Paulo, imagina na Inquisição, ele vendo tudo aquilo que a igreja fez e toda a luta que ele teve para redirecionar os seguidores da Igreja do Caminho em Jerusalém, que teve a oposição do Tiago menor, né, o filho de Alfeu. Então, o Tiago era a oposição dele, e ele vai ver 1.500 anos depois, praticamente, uma coisa muito pior do que isso. E ele se revolta, não sabe por quê, ele não consegue compreender, se revolta contra os judeus. E chega a fazer menções gravadas, assim, ele escreveu contra o povo judeu. Então, foi uma das máculas da própria doutrina dele, que houve uma rebeldia interior dele, né? Olha só que o Espírito vai dizer assim, há 1.500 anos, então é a ascensão. Tem ascensão, mas nós todos temos defeitos, não somos espíritos puros. Nem
nem o próprio Paulo era. Ele ascendeu espiritualmente, é verdade, mas ele carregou com ele algumas adversidades. Diz o próprio Odilon Fernandes, né, porque graças ao Brasil, o Brasil foi descoberto, quer dizer, foi colonizado pelos portugueses. Felizmente, não os holandeses e outros que poderiam ter tomado conta do Brasil e a nossa cultura teria sofrido uma determinada modificação, e muitos diriam assim, que bom que se fosse outro povo e não o povo português. Mas, graças aos portugueses, o Brasil é preponderantemente um país católico. E o catolicismo, ele propiciou a ascensão da doutrina espírita. No protestantismo, nos evangélicos, nos metodistas, seria muito mais difícil os luteranos, né, da ascensão do espiritismo. Veja só que coisa interessante. Por quê? Porque o metodista, o protestante, ele dá muita mais ênfase às escrituras. E a compreensão do Consolador, prometido por Consolador, da doutrina, ele abre muito mais o leque da faixa do amor, a exemplificação do amor, nas ideias de Jesus diretamente pelo Novo Testamento, do que pelas Escrituras, porque a maioria das pessoas não compreende as Escrituras. Nós não compreendemos. Eu, muitas vezes, leio, estudo, acho muito interessante, mas não consigo pegar aquela ideia primordial que Jesus queria dar, que o Paulo conseguiu ter, e muitos outros espíritos têm, por mais que estude, não tem o cérebro para isso. E acho que parte da população também não tem. Então, no Brasil, não teria tanta condição assim como teve a doutrina no seio da Igreja Católica. Tanto é que a gente vai pegar a nossa origem, olha o Chico Xavier, tem formação católica. As reencarnações dele no seio da Igreja Católica. Nós, cada um de nós, na nossa grande maioria, somos católicos de formação. Fica muito mais permeável e fácil do que se nós tivéssemos determinadas amarras. Imagina um evangelho quando vai falar de espírito. É chamado o quê? O demônio tomou conta, o demônio está interferindo. E assim, sucessivamente, é uma série de coisas. A outra figura que nessa época aí surgiu foi do Calvino, né? João Calvino, que também foi um pensador dessa época e foi fundamental. Mas o que é mais importante do Martinho Lutero naquela época? Até então, a Igreja a Bíblia, o Evangelho, não era produzido na língua que não fosse o latim. Então, era inacessível ao povo. O padre rezava a missa de costas, e tudo era em latim. E as pessoas que frequentavam a igreja tinham que sentir a vibração, não precisa entender muito. E não entendiam. Imagina na Alemanha falando latim. E aí, o que aconteceu com o Martinho? Ele disse que tinha que ser traduzido. Então, afrontou o papado. Ele traduziu, ele foi um dos primeiros a traduzir o Evangelho para o alemão. E aí, nessa época, olha só como aí as coincidências que a gente estava falando bem no início, surge o Gutenberg. Foi nessa época que surge a imprensa, as primeiras impressões, né, a imprensa, né, livros que foram publicados e multiplicados, e foi nessa época. O primeiro grande livro que foi publicado, e que o mais até hoje, né, foi multiplicado, foi a própria Bíblia. E a própria Bíblia, graças aos seguidores de Lutero, recebe nas suas línguas pátrias, né, várias traduções, porque até então a igreja foi bem depois que a igreja foi se despir de fazer, de propiciar a própria, de ministrar a missa, que não fosse no latim, né, e muito menos a própria Bíblia, que só tinha em latim. Fala aqui, que estava querendo falar. Ô, Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa, agora me bateu uma dúvida. Será que essa ideia do Martinho Lutero, nessa época, que essa não ficou meio no subconsciente dos alemães, porque 450 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde teve aquela, né? Será que não ficou um resquício ou é só coincidência, entendeu? Essa rejeição pelos alemães junto aos judeus na Segunda Guerra Mundial? Será que pode ter sido assim? Pode ter ficado alguma coisa ou não? Tudo, na verdade, se a gente for estudar profundamente isso sobre os povos, o karma, quer dizer, o somatório de efeitos
né? Causa e efeito. Os efeitos negativos, que serão o karma, dos povos, todos nós que carregamos isso, né? E a expressão dos povos está na individualidade. Quer dizer, nós podemos, ocasionalmente, não estarmos numa encarnação no Brasil, mas o Brasil, por exemplo, tem um karma coletivo em relação ao Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um genocídio, né? Se a gente vai pegar lá no Oriente, pode, ocasionalmente, um espírito que outro vai encarnar aqui, ali e tal. Diz o Chico Xavier que o grande chamamento para o Oriente será para os espíritas do Brasil. Ah, tu está melhorzinho, está tendo compreensão da vida, do Evangelho de Jesus, mas está na hora da tua contribuição. Vamos reencarnar lá não sei lá, na Palestina, ou lá na China, ou lá na Rússia, porque vai encarnar como missão para ser aquela ovelha, né? Aquela ovelha, não vou dizer ovelha negra, mas ovelha perdida lá no meio daquele conjunto, né, doutrinário de seguidores do islamismo ou dos ortodoxos e tal, com uma ideia mais humanista, mais voltada para o amor, mais direcionada à mediunidade e assim por diante. Isso vai ocorrer e ocorre periodicamente, né, no mundo da espiritualidade, mas não desfaz aí a questão psíquica coletiva, do karma dos povos. Então, é lógico, se a gente for estudar profundamente a questão lá daquela região do Oriente, dessa época e antes dessa época e antes de Jesus, era o contrário, né? Porque lá o povo hebreu tem uma trajetória, mas tem os dois lados da coisa, né? Tudo causa e efeito, e as coisas são quase que milenares, são muitos séculos. A gente vai ver a história lá do povo, a história de Moisés, ou lá de Abraão, antes de Abraão, de Canaã, dos essênios, assírios, e assim por diante, se for estudarmos para lá. E aí, se buscar também encarnação lá para os caperinos, tem lá a encarnação do Chico Xavier, como faraó, como coisa. Essas figuras estavam lá semeando um novo mundo já naquela época, 2, 3 milênios atrás. Certamente nós ainda éramos aprendizes naquela época, espírito realmente um pouquinho mais rudimentar, mas tivemos trajetórias nos últimos dois milênios e certamente por essa Inquisição toda, que foram aí 400, 500, 600 anos, pegar toda essa sombra lá das cruzadas até aí o século 17, 18, nós estávamos não em multiplicadas encarnações, num vai e vem adormecido, assistindo às coisas, nos omitindo ou contribuindo, colocando aí mais uma lenha naquela fogueira toda que queimou muita gente, né? Então é isso, pessoal. Nós vamos então encerrar por aqui, elevar nossos pensamentos sempre ao alto. Olha, tem uma frase que eu até anotei ali do João dizendo para o Paulo: és feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Quer dizer, olha só, ele invocando o João, invocando para o Paulo, que ele era feliz com todas aquelas adversidades, com tudo aquilo que ele passou, com as dores, com a fragilidade do seu próprio corpo, já adoentado, já no adiantado da própria idade, e ele diz para ele: eu sinto a felicidade em ti. E é quanto que cada um de nós tem que sentir a felicidade no que faz, e não achar assim que a felicidade vem lá adiante. A felicidade é hoje, né? E a gente tem que encontrar o caminho da felicidade, que é o caminho do prazer, do viver o momento. Fazer o que está fazendo agora com prazer, senão vale pouco a pena, né? E isso o Paulo encontrou com muita facilidade, e quando ele encontrou esse caminho, ele venceu todas as adversidades, até a própria dor física, a dor moral, todas as coisas que ele foi submetido de humilhação, né? E foi o que foi, só por isso já merecia de cada um de nós uma veneração, assim, no aspecto de mandar para ele a gratidão, emitindo muita luz, muita paz, e a esse espírito luminar que esteve junto conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Ô Francisco, aí, pessoal. Tive uma visão agora. Essa data de 5.000 anos atrás, eu estava entre um camelo e um dromedário.
Eu não sabia. Não sabia o que eu era aí. Se era um camelo, era um dromedário. Com 2 corcovas, só uma. E eu era o carrapato do camelo, então. Então tá, pessoal. Agora eu achava que eu era Cleópatra. Eu achava que eu era Cleópatra. Não é pouca coisa. Bom, se o Francisco era o carrapato, que deixa para mim. Eu nem sei onde é que eu estava. Eu nem estava por lá ainda. Uma flor de lótus. É. Tá bom, Obrigada, turma. Francisco. Boa tarde. Boa noite, valeu. Valeu, Mariângela. Valeu, Francisco. Valeu, Cuidem-se. Beijo, querido. Valeu. Beijo. Boa noite.